Oi, pessoal, beleza? A gente vai dar continuidade à nossa fala, né, nossa aula sobre teorias contemporâneas da educação, que é o estudo de um livro do Yves Bertrand, essa edição é de 98, e agora a gente vai falar sobre as teorias sociais da educação. Essas teorias, elas partilham uma visão de que a educação serve principalmente para mudar a sociedade. E essas transformações devem ser feitas pela educação, né? E elas podem ser divididas em três: as pedagogias institucionais, as pedagogias de conscientização e as teorias ecossociais da educação. As pedagogias institucionais consideram que a escola tradicional é vista como modo industrial de organização social. Ela faz uma crítica permanente ao modo de produção capitalista, ela tem uma visão marxista da sociedade, tenta desmascarar a visão falsa das relações de produção e mostra como o Estado, a economia e as lutas de classe determinam as instituições. Essa pedagogia institucional, elas consideram, né, a autogestão como diferente da educação não diretiva. A autogestão é um princípio dessa pedagogia e ela postula a abolição dos dirigentes e dos dirigidos. Ela considera que a sociedade deve ser capaz de se auto-organizar, se autogerir e se auto-organizar, organizar sua vida social sem classe, sem burocracia, sem Estado. Diferentemente da educação não diretiva, que tem o objetivo de melhorar o clima organizacional, melhorar a relação entre as pessoas. O modelo da análise pedagógica institucional, ele não pode ser limitado à educação escolar. Ele acompanha necessariamente a análise social. O ambiente do doente é que deve se tratar. Essa é a visão da pedagogia institucional, né, da corrente psicossociológica e da corrente psicanalista. A violência simbólica é um dos marcos dessa pedagogia institucional e um dos paradoxos, inclusive, porque a pedagogia institucional, ela prevê uma ação pedagógica cujos saberes são hierarquizados, ou seja, tem o saber de conteúdo, saber fazer, saber ser e saber situar-se. E essa violência simbólica, ela é um termo trazido pelo Pierre Bourdieu, que significa a imposição de significados, né, da cultura dominante, da classe dominante, e de certa forma isso acaba estando presente na pedagogia institucional, porque faz a gente refletir sobre a questão da autogestão. É de fato a melhor forma de organização social? E essa hierarquização dos saberes, como é que funciona isso, né? Existe essa hierarquização, é também a melhor forma? Então, de fato, é uma imposição. E a gente precisa refletir esse respeito. Agora, quanto à pedagogia da conscientização, um dos principais nomes é o Paulo Freire, que traz a pedagogia democrática. O diálogo é a base dessa pedagogia e ela parte de uma relação não hierárquica, né? O enraizamento na realidade do estudante, ela parte de uma educação baseada na liberdade. É uma pedagogia dialógica que parte das experiências de vida do estudante, criação da própria cultura, que preza pela formação de um espírito crítico e a formação para a intervenção social, ou seja, a teoria ela deve estar unida à prática. A pedagogia da libertação, que é proposta por Shaw, ela é uma pedagogia da participação, do questionamento do estudante. Né? A aprendizagem ela deve vir desse questionamento inicial dos estudantes. É uma aprendizagem afetiva e cognitiva ao mesmo tempo. O ensino ele deve ser multicultural, valorizando as diferentes culturas. O ensino deve ser democrático, deve formar os estudantes para que eles formem uma comunidade de investigadores, né, preocupado com o seu papel de agente social de transformação. Preza pela interdisciplinaridade, né, que um conteúdo ele não pode ser, ele não consegue ser compreendido na sua totalidade de forma isolada.
E também a gente fala da pedagogia crítica do Giraud, que ela preza pela atenção dirigida aos valores sociais, à igualdade, à liberdade, à justiça, à criação de uma linguagem crítica, ao caráter social do conhecimento. O aluno ele deve aprender a analisar suas relações com os outros e com o meio, porque essa pedagogia ela faz uma crítica à escola. Ele considera a escola como instrumento de reprodução a serviço da classe dominante. Então, ela traz uma proposta de uma alternativa, na verdade, né, ao ensino tradicional, uma finalidade democrática para o ensino. Por fim, as teorias ecossociais da educação, elas mantêm as reflexões relativas à mudança social, mas a partir de uma visão global das relações entre pessoas, sociedade e universo, considerando os macroproblemas. Ela faz crítica à abordagem personalista, à abordagem utilitarista, à institucional, à abordagem pedagógica, que centra nas questões de aprendizagem, né? E ela traz uma nova proposta, né? Uma pedagogia tem êxito para ela quando se torna uma praxis social de autodesenvolvimento, quando deixa a lógica instrumental por uma social do desenvolvimento de todos. E ela tem uma grelha pedagógica, que são alguns saberes: saber fazer, quebrando a dicotomia entre trabalho manual e intelectual; saber pensar, que considera a justiça e a sabedoria; o saber viver, combate à irresponsabilidade libertária, a permissividade anárquica e o luxo parasitário; e o saber partilhar. Tem também a educação sistêmica, né, numa ecossociedade que preza por uma abordagem espiral da educação, não mais a abordagem linear, né, multicontextual, com temas verticais, e que deve ser orientada à autoinstrução e simulação, ou seja, o aluno ele deve aprender, né, ele tem todas as ferramentas para poder aprender, e a simulação